Olá, bom dia a todos. Eis-me aqui novamente para nós darmos continuidade à nossa palavra. Vamos fazer nossa leitura e que através de cada leitura aqui lançada nós possamos ser abençoados e guardados por esse Deus tão grande. Que nós possamos ter a consciência que só Ele pode nos curar, nos salvar, nos libertar. E que nós possamos entrar em comunhão com Ele todos os dias, amém? Hoje eu vou entrar aqui novamente, dar continuidade aqui no livro de 1 Reis, capítulo 14, irmãos. Que fala sobre Jeroboão envia sua esposa Aias, o profeta. Amém? Vocês possam me acompanhar? Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão então disse à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está Aias, o profeta, que disse a mim que eu tinha que ser rei sobre este povo. E tome em sua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vá a ele, e te declarará o que há de ser deste menino. E a mulher de Jeroboão fez assim, e se levantou e foi a Siló. E veio à casa de Aias, e Aias não podia mais ver, porque os seus olhos se obscureceram por causa de sua velhice. Mas o Senhor havia dito a Aias: eis que a mulher de Jeroboão virá te consultar por teu filho, que está doente. Assim lhes tens que responder, pois será que quando ela vier, virá disfarçada. E quando Aias ouviu o ruído de seus pés, quando entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges que és outra? Pois me encarregaram de entregar a ti uma revelação dura. Irmãos, até a revelação dura era a mão de Deus. Ele tentaria fazer com que Jeroboão caísse em si, assim como ele tentou fazer o mesmo com várias centenas de milhões, mas tragicamente em vão. A profecia contra Jeroboão. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto eu te levantei no meio do povo e te constituí príncipe sobre Israel, meu povo. Rasguei o meu reino da casa de Davi e o entreguei a ti, e tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim com todo o seu coração, fazendo somente o que era direito diante dos meus olhos. Antes fizeste do mal, mais do que todos os que foram antes de ti, pois eis que fostes e fizestes deuses estranhos e fundição, para me conduzir à ira, e lançastes-me para trás das tuas costas. Portanto, eis que eu trago o mal sobre a casa de Jeroboão, e eu destruirei a Jeroboão todos os meninos e todos os homens, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora toda a posteridade da casa de Jeroboão, como é lançado fora o esterco, até que seja de toda acabada. Quem de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor tem dito. E tu levanta-te e vai para a tua casa, e ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel se pranteará e o enterrará, porque só este dos de Jeroboão entrará em sepultura, porquanto se achou nele alguma coisa boa para com o Senhor Deus de Israel na casa de Jeroboão. E o Senhor, no entanto, levantará para si um rei sobre Israel, o qual destruirá a casa de Jeroboão neste dia. E o que digo eu, há de ser agora. E o Senhor sacudirá Israel de todo que é, de modo que a cana é agitada nas águas. E ele arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e os espalhará para o outro lado do rio, porquanto tem feito seus ídolos indignando o Senhor. Ele entregará Israel pelos pecados de Jeroboão, o qual pecou e tem feito pecar Israel.
A morte do filho de Jeroboão. Então a mulher de Jeroboão, levantando-se, foi-se e veio a Tirsa. E enquanto ela, pela soleira da casa, entrando ela pela soleira da casa, o menino morreu. E enterraram e o pranteou todos o Israel, conforme a palavra do Senhor que ele tinha falado pelo ministério do seu servo Aias, o profeta. A morte de Jeroboão. Quando aos outros feitos de Jeroboão, as guerras que fez e como reinou, tudo que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel, e o tempo que reinou Jeroboão foram 22 anos. E tendo dormido com seus pais, reinou em seu lugar Nadab, seu filho. A façanha deste longo reinado não há nenhuma menção nas Sagradas Escrituras, irmãos. O historiador se detém exclusivamente no pecado, pois as consequências disso foram de muito mais importância. O reinado de Jeroboão e o pecado de Judá. Jeroboão, filho de Salomão, reinou em Judá da idade de 41 anos. Era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E o nome de sua mãe foi Naamá, amonita. E Judá fez com que era mal aos olhos do Senhor. E ele se zangou mais que tudo, pelo que os seus pais tinham feito em seus pecados que cometeram. Porque eles também haviam edificado lugares altos e imagens e bosques, em toda colina alta e debaixo de toda árvore frondosa. E houve também sodomitas na terra e fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha lançado de diante dos filhos de Israel. Sisaque do Egito saqueia Jerusalém. Irmãos. Perdão pela letra errada. No 5º ano do reino Roboão, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e saqueou tudo, levou também todos os escudos de ouro que Salomão fizera. E em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze, e os deu nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa real. E quando o rei entrava na casa do rei Senhor, os da guarda os levaram e depois os punham na câmara dos guarda. Irmãos, os escudos de ouro, de alguma forma, representavam as bênçãos de Deus sobre Israel. Já os escudos de cobre representavam o estado tão triste no qual Israel agora se encontrava. Recentemente ela tinha sido a nação mais poderosa sobre a face da terra. E agora, devido à sua transgressão contra Deus, o Senhor permite ao rei do Egito fazer estragos em Israel. O ouro representava a deidade, o que alude ao fato de que Deus governava em Judá. O bronze, o cobre, representa a humanidade, o que indica que os homens agora estavam conduzindo Judá, irmãos, em lugar de Deus. Daí o transtorno e o declínio. Roboão morre. Quando aos outros feitos de Roboão e todas as coisas que fez, não estão escritos nas crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Jeroboão e Roboão todos os dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, Jerusalém. O nome da sua mãe foi Naamã, amonita, e reinou em seu lugar Abias, seu filho. Irmão, 2 vezes o Espírito Santo se refere à mãe de Roboão como a amonita. Sem dúvida, ela foi uma das amonitas que fizeram o coração de Salomão se desviar de Deus. De fato, foi ela quem trouxe o culto, o Moloque, para Jerusalém. E, além disso, sem dúvida, influenciou no declínio espiritual do seu filho e, portanto, a ruína de Judá. Capítulo 15. O breve e mau reinado de Abias.
O ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias, começou a reinar sobre Judá. E reinou em Jerusalém 3 anos, e o nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai antes dele tinha cometido. E não foi o seu coração perfeito para com o Senhor teu Deus, com o coração de Davi seu pai. Mas por amor a Davi, deu-lhe o Senhor, seu Deus, uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele, sustentando Jerusalém. Porquanto Davi fazia o que era reto perante os olhos do Senhor, e de nada do que lhe ordenara tinha se afastado ele em todos os dias de sua vida, com exceção do caso de Urias e o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. O restante dos atos de Abias e todas as coisas que fez não estão escritos no livro de crônicas dos reis de Judá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E dormiu Abias com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e reinou Asa, seu filho, em seu lugar. O longo reinado de Asa. No ano 20 do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. E fez Asa o que era reto perante os olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou os sodomitas da terra, e removeu todas as sujeiras que os seus pais haviam feito. Também destituiu até a tua mãe, a Maaca, para que não fosse rainha, porque tinha feito ela um ídolo em um bosque. E além disso, desfez Asa o ídolo da sua mãe e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Mas os lugares altos não foram tirados, contudo o coração de Asa foi perfeito para o Senhor durante toda a sua vida. E também trouxe para a casa do Senhor o que seu pai tinha consagrado, e o que ele havia consagrado, ouro, prata e vasos. Esses provavelmente foram os despojos da guerra com etíopes. A guerra entre Asa e Baasa. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todo o tempo de seus dias. E subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair nem entrar, e se ter com Asa, rei de Judá. Então, tomando Asa toda a prata e o ouro que tinha ficado nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, entregou-os nas mãos dos seus servos e o enviou ao rei Asa e a Beadade, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, o qual residia em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, assim como entre seu pai e o meu. Eis que eu te envio um presente de prata e ouro. Vai e rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E Ben-Hadad consentiu com o rei Asa, e lhe enviou os príncipes dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, e Adã, e Abel, Bet-Amaca, e toda Quinerete, e também toda a terra de Naphtali. E ouvindo isto, Baasa deixou de edificar Ramá e esteve em Dirsa. Então o rei Asa convocou a toda Judá sem faltar ninguém, e tiraram de Ramá as pedras e a madeira com que Baasa reedificava. E edificou o rei Asa com isso e Geba de Benjamim e a Mispa. A morte de Asa. Outros atos de Asa e todo o seu poderio e todas as suas coisas que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro de crônicas dos reis de Judá. Mas no tempo da sua velhice adoeceu seus pés. E dormiu Asa com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e reinou em seu lugar Josafá, seu filho. O mau reinado de Nadab, rei de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano da Asa do rei de Judá.
E reinou sobre Israel 2 anos, e praticou o que era mal perante os olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai, e em seus pecados. Com ele havia feito pecar Israel, que era a idolatria de Jeroboão, irmãos. O reinado de Baasa, o terceiro rei de Israel. Baasa, filho de Aías, o qual era da casa de Isacar, fez conspiração contra ele e o feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab e todos Israel haviam cercado Gibeton. Matou-o, pois, Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em lugar dele. E quando ele estava no reino, feriu toda a casa de Jeroboão, sem deixar alma vivente dos de Jeroboão, até os destruir, conforme a palavra do Senhor que ele falou por seu servo Aías e Silonita. Pelos pecados de Jeroboão tinha cometido e com os quais fez pecar Israel, e por sua provocação, com qual provocou irritação ao Senhor Deus de Israel. Os outros atos de Nadab e de todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro de crônicas dos reis de Israel. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo dos seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasa, filho de Ás, sobre todo Israel em Tirsa, e 24 anos reinou, e fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão em seus pecados, a idolatria, com os quais eles havia feito pecar Israel. Irmãos, assim como esses relatos sobre justos e injustos foram registrados pelo Espírito Santo, e por toda a eternidade isso também acontecerá com a história de todas as pessoas de hoje também, irmãos. Como está acontecendo, né? Que muitos não querem seguir os caminhos do Senhor, querem seguir caminhos próprios, caminhos por eles mesmos descritos. E são caminhos que não vão levar à salvação, não vão levar à presença de Deus. Capítulo 16, irmãos. Na profecia de Jeú contra Baasa. E então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto eu te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo, Israel, e tu andastes no caminho de Jeroboão e tens feito meu povo Israel pecar, provocando minha ira com seus pecados. Eis que então eu varrerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da sua casa como a casa de Jeroboão, filho de Genape. Varrerei significa exterminarei, irmãos. Os que a Baasa forem mortos na cidade de cães, e os cães comerão. E os que eles forem mortos no campo, as aves comerão. E os outros atos de Baasa e as coisas que fez, todo o teu poder, não está tudo escrito no livro de crônicas do rei de Judá. Rei de Israel, perdão. E dormiu Baasa sobre seus pais, e foi sepultado em Tirsa, e reinou em seu lugar Elá, seu filho. Mas a palavra do Senhor, pelo ministério de Jeú, o profeta filho de Nanani, tinha sido contra Baasa, e também contra sua casa, devido a todo o mal que tinha feito aos olhos do Senhor, provocando-lhe a ira com obras nas suas mãos, para que fosse feita como com a casa de Jeroboão, e porque ele o havia exterminado. O reinado de 2 anos de Elá sobre Israel. No ano 26 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Elá, filho de Baasa, filho de Israel e Tirsa, e reinou por 2 anos. O reinado de 7 dias de Zirim. E fez conspiração contra ele o seu servo Sirim, comandante da metade dos carros, estando ele em Tirsa, bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu mordomo em Tirsa, e veio Zirim, o seu feriu e matou. No ano 27 de Asa, rei de Judá, e reinou em lugar dele. E logo chegou a reinar, estando assentado em seu trono, feriu toda a casa de Baasa,
sem deixar nela meninos nem homens alguns, nem mesmo seus parentes, nem seus amigos. E assim exterminou Zirim toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que tinha sido proferida contra Baasa através do profeta Geu. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que eles pecaram e fizeram pecar Israel, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, com todas as suas vaidades. Esses reis deixaram um relato triste nas páginas da história sagrada, e eles escreveram muito mal. Outros atos de Elá e todas as coisas que fez, não está tudo escrito no livro de Crônicas de Reis de Judá. A maldade de Onri. No ano 27 de Asa, rei de Judá, começou a reinar Zirim, reino 7 dias em Tirsa, e o povo tinha acampado contra Gibedon, cidade dos filisteus. E o povo que estava no acampamento ouviu dizer: Zirim fez conspiração e matou o rei. Então todo Israel do acampamento constituiu no reino seu mesmo dia por rei sobre Israel Orim, general do exército. E subiu Orim de Bitom, e com ele todo Israel cercaram Tirsa. Mas vendo Zirim que a cidade ia ser tomada, meteu-se no palácio da casa real e ateou fogo à casa sobre si, e assim morreu. Por causa de seus pecados que ele tinha cometido, fazendo com que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de Jeroboão, e em seu pecado que cometeu, fazendo pecar todo Israel. Irmão, tudo isso nos diz que o Senhor cortou a vida destes reis devido ao mal que fizeram. Outros atos de Zirim e a sua conspiração que formou não estão, porventura, todos escritos no livro de Crônicas do segundo de Reis de Israel? E o povo de Israel então foi dividido em duas partes. Metade do povo seguiu Tibni, filho de Ginabe, para fazê-lo rei, e a outra metade seguiu Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu sobre o que guia Dibni, filho de Ginate. E Dibni morreu, e Orim foi rei. No 31º ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Onri sobre Israel, e reinou 12 anos. Em Tirsa reinou por 6 anos. E comprou Semer, o monte de Samaria, por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome de cidade que edificou de Samaria, cujo nome era Semer, que foi o dono daquele monte. Devido a isso, irmãos, o rei no norte às vezes é chamado de Samaria. E Onri praticou o mal perante os olhos do Senhor, e fez pior do que os outros que tinham existido antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nedab, e em seu pecado com que fez pecar Israel, provocando a ira do Senhor Deus de Israel com seus ídolos. Irmão, parece que este homem Jeroboão era a personificação do mal, porque todo mal foi julgado e avaliado em comparação com o mal praticado por ele. A iniquidade não foi simplesmente uma iniquidade por paixão, mas sim algo premeditado, por isso resultou em um mal maior. Versículo 27. Outros atos de Onri, todas as coisas que fez e as suas valentias que manifestou, não estão porventura escritos no livro de Crônicas dos Reis de Israel. O perverso Acabe reina sobre Israel. E Onri dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e reinou em lugar Acabe, seu filho. E começou a reinar Acabe, filho de Ori, sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Ori, reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. E Acabe, filho de Ori, fez com que mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe se casa com Jezabel. Porque, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nedab, Acabe ainda tomou Jezabel, filha de Ebdal, reino dos Sidônios, por mulher, e foi e adorou Baal e o serviu.
Irmãs, Baal era o supremo deus masculino das raças cananeias, assim como a Será era a grande divindade feminina. Jezabel introduzira o culto da Baal em Israel de uma maneira que jamais tinha sido conhecido anteriormente, um pecado que Deus odiou sobremaneira. E fez um altar a Baal no templo de Baal que ele edificou em Samaria. A casa e o que ela continha foram a última instância, destruindo por gel. Fez também Acabe um bosque, e Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que antes dele tinha existido. Sem o arrependimento sincero, a maldade só podia piorar mais e mais. Em seus dias, Ierel e Betel reedificou Jericó e Abirão. O seu primogênito lançou a alicerce, e Jecube, seu filho menor, pôs as suas portas. E ambos morreram segundo a palavra do Senhor que tinha sido falada por Josué, filho de Nun. O Espírito Santo aproveita essa ocasião para mencionar neste versículo o cumprimento da profecia, irmãos, falada por Josué, filho de Nun. Ao negligenciar ou desprezar a palavra de Deus, Iel se move contra a predição de Josué, dada 500 anos antes, e reedifica as muralhas que o juízo de Deus tinha derrubado. Ao pôr fundamento, o seu filho mais velho foi ferido de morte. Também parece que o seu filho menor morreu quando terminou a construção da muralha. Acabe devia aprender que se opor a Deus é inútil e o resultado é a morte. Irmãos, eu paro aqui. Olha, a gente vê, se a gente for olhar ali e ouvir toda a leitura bíblica que nós fizemos até hoje, de lá para cá a gente sempre vê desobediências, as desobediências com servos do Senhor. Deus coloca seus servos como rei para reinar em Israel, mas pela desobediência, pelo mau reinado, sempre acabava em morte. Então isso vem a servir para nós, irmãos e irmãs, e entender que a desobediência a Deus só nos causa tragédia. Se nós trazermos a desobediência conosco e não obedecer à palavra de Deus, o nosso final é a morte. E qual é o tipo do castigo? Vem a enfermidade, vem a dor, vem a aflição, vem a depressão, vem a doença. Vem tudo isso sobre nossas vidas, que é o que nós chamamos de deserto, de vale. São coisas que nós passamos e se nós não se voltarmos para os caminhos do Senhor, nós vamos passar sozinhos, irmãos. Nós não iremos passar na companhia de Deus. Por quê? Quando Jesus passou pelo deserto, que ele teve que passar aquela provação todinha ali no deserto, ele passou firme, confiando no Pai dele, que é o nosso Pai. Se ele não tivesse confiado, talvez Jesus hoje não existiria. Vocês já pararam para pensar que desde o início, quando Jesus começou a servir a Deus, quando Jesus se fez homem, viveu sobre a terra, mas mesmo que quando ele se fez homem, que ele viveu sobre a terra, ele teve a obediência ao Pai, assim somos nós temos que ser imagem e semelhança a ele. Nós temos que entender que se nós não formos obedientes, se nós não fizermos a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai, o nosso final não é bom, irmãos. Nós não teremos um fim bom. Nós não vamos ter prosperidade, nós não vamos ter uma vida eterna, nós não vamos ter o amor. Porque entre a fé, entre o amor e entre a felicidade, o maior de todos é o amor, irmão. Se nós não tivermos amor a nós, amor a Deus e amor ao próximo, o que será de nós? Então aqui nós vemos desde o início que vem muitos foram obedientes a Deus, fizeram a vontade dele, tudo que Deus queria deles eles fizeram, mas acabava que chegava ali no final, sempre tinha um pecado que eles cometiam que não agradava aos olhos de Deus. E quando isso acontece, o que acontece?
se nós não se arrependermos do nosso pecado, se nós não aprender, se nós não botarmos nas nossas cabeças que se nós se opor à vontade de Deus, só se resulta em morte, só se resulta ao mal. Nós temos que entender. Na Bíblia fala sobre o arrependimento, na Bíblia fala sobre o pecado, na Bíblia fala sobre a rejeição, na Bíblia fala sobre a renúncia. O que significa renúncia? A nossa renúncia é renunciarmos às coisas ruins, renunciarmos ao pecado, renunciarmos à desobediência à família, renunciarmos à desobediência a um pai, a uma mãe, a um familiar, a um próximo. Nós temos que aprender a renunciar às coisas do pecado, renunciar ao mundo que só nos oferece coisas que não agradam aos olhos de Deus. Se nós não tivermos essa renúncia, nós não saberemos viver na presença dele. E nós não seremos abençoados, irmãos. Amém? Hoje eu paro aqui nesse versículo. Nós vamos dar aqui a continuidade lendo o Salmo 91. Que vocês possam me acompanhar lendo ou ouvindo, né? Porque a fé vem pelo ouvir, nem sempre pelo falar ou pelo ler, mas sim pelo ouvir. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora. Cobriste-as com suas penas, e debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, a sua verdade nos será o escudo e broquel. Não temeremos o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem pestilência que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tão somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, do Altíssimo fizeste a tua habitação. Não te sucederá mal algum, nem praga alguma tocará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Nas tuas mãos eles te levarão para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o pés, o filho, o leão e a serpente. Porquanto a mim tem encarecidamente me amado, também eu livrarei, poloei no alto retiro, porquanto conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, com ele estarei na angústia, dele o livrarei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longa vida e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado. Entro na tua presença, Pai querido, para apresentar, Senhor, cada vida que aqui se encontra nessa corrente de oração, Pai. Que nesta leitura bíblica, Senhor meu Deus, nessa palavra do Salmo 91, nós venhamos ser abençoados, Pai. Que o Senhor leve, Senhor meu Deus, os seus anjos, que o Senhor possa proteger a cada um dos teus filhos e filhas, Pai, que aqui se encontra neste canal. Senhor meu Deus e meu Pai, nós sabemos o quanto está mais difícil ainda, Senhor meu Deus, vivermos nesse mundo. Mas se nós vivermos, Senhor meu Deus, diante da sua palavra, conforme as suas escrituras, Senhor meu Deus, saberemos que seremos salvos. Teremos, Senhor meu Deus, a vida eterna. Pai querido, Pai amado, ensina seus filhos, dá sabedoria a eles, Pai, discernimento, para que eles entendam, Senhor meu Deus, a sua palavra, para que eles entendam o que o Senhor quer, Senhor meu Deus, na vida deles. Senhor, nós sabemos que tudo é na sua vontade, não na nossa. Vai abrindo portas de emprego, Pai, naqueles que necessitam, vai curando, Pai, vai levando a cura, Senhor meu Deus, na vida dos teus filhos. Vai curando, vai sarando com as suas mãos poderosas, vai tocando no corpo, Pai, nos órgãos, na pele, nos nervos. Vai tocando no sangue, Pai. Vai arrancando, Senhor meu Deus, toda doença física e espiritual na vida dos teus filhos, Pai. Vai repreendendo, Pai, toda macumba, toda feitiçaria, toda oração contrária sobre a vida dos teus filhos, toda macumba, todo mal que seja lançado sobre a vida deles, Pai, que caia por terra nesse momento, Senhor meu Deus. Pai, visita aquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, Pai. Vai levando provisão, vai levantando pessoas, Senhor, meu Deus, para levar provisões àquele povo, Pai. Seu povo que necessita de ajuda, que necessita, Senhor, meu Deus.
Pai querido, Pai amado, nós sabemos o quanto está difícil, Pai, viver, o quanto está difícil lutar contra o inimigo. Mas se nós lutarmos com as armas necessárias que vêm de Ti, Pai, nós venceremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva a resposta que seus filhos necessitam, Pai, seja no INSS, na Justiça, que o Senhor possa ser o advogado, o desembargador, o juiz, que o Senhor possa ser, meu Deus, a resposta que eles precisam, Pai. Abre portas de emprego, pai de família que necessita sustentar seus filhos, Pai. Ouve a oração daquela mãe, daquele pai que ora pelos seus filhos, que intercede, Senhor, meu Deus, pelo próximo. Que nós venhamos aprender, não interceder apenas por nós mesmos, mas que nós possamos interceder pelo próximo, Pai. Quantos aí fora necessitam de oração, necessitam de ajuda divina, Pai querido, Pai amado. Ô, Senhor, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas ações. Muitas vezes cometemos algo que não te agrade, Pai. Que o Senhor possa nos consertar, que o Senhor possa, Senhor, nos corrigir. Molda-nos, Senhor, meu Deus, como um vaso em suas mãos. O Senhor é o nosso oleiro, é o Senhor que nos molda, é o Senhor que nos justifica, Pai. Ô, Pai querido, visita os hospitais, os orfanatos, os asilos, visita os presídios masculinos e femininos, Pai. Vai de encontro a cada casa, Senhor, meu Deus. A cada família nesta terra, Pai. Eu não peço somente por mim, nem pelos meus filhos e meus familiares, mas eu peço por cada irmão e irmã que aqui se encontra neste canal. Eu peço, Senhor, meu Deus, por aqueles que ainda não me conhecem, por aqueles que ainda não tiveram, Senhor, meu Deus, a oportunidade de entrar aqui nessa corrente de oração, Pai. Que eles venham aprender, que eles venham, Senhor, meu Deus, orar todos os dias, te buscando, intercedendo, Pai. Porque não só nós, mas o mundo necessita de oração, necessita da intercessão divina, que os seus anjos venham acampar, ser acampados, Senhor meu Deus, sobre nossas casas, sobre nossas vidas, Pai. Vai tirando, Senhor, toda repreensão, toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico. Vai repreendendo todo vício na vida dos jovens, Pai, seja bebida, seja as drogas, seja a prostituição, Pai. Vai repreendendo, Senhor, todo vício que venha querer destruir nossos jovens, meu Deus. Toca no coração deles, Pai, que eles possam sentir no coração de te buscar, que eles possam sentir no coração de ir à tua casa. Senhor, nós sabemos que não estamos aqui pregando religião ou igreja, mas que nós possamos acreditar que somente a palavra do Senhor pode nos salvar. Somente a nossa fé em Cristo pode nos levar, Senhor meu Deus, à Terra Santa. Assim como o Senhor fez com aqueles seus filhos, Pai, tirou eles lá do Egito, da terra pecaminosa, para conhecer, Senhor meu Deus, aquela terra que mana mel, que mana leite e mel, Pai. Muitos não quiseram chegar por causa de suas murmurações. Então, que nós venhamos aprender a não murmurar, a não reclamar, Pai, mas agradecer, seja pelo sim ou pelo não, agradecer pelo pouco ou pelo muito, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus em nossas vidas e só o Senhor pode fazer todas as coisas sobre nós, Pai. Abençoa, Senhor meu Deus, a cada vida, cada irmã, cada irmão. Abençoa, Senhor Jesus, as crianças, abençoa os jovens, abençoa os idosos, Pai. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de todo o mal, da força maligna, do assalto. Livra-nos, Senhor, meu Deus, da morte. Livra-nos do acidente, Pai. Acompanhe aqueles que saiam pela manhã, Pai, para trabalhar. Que eles possam voltar para suas casas, Senhor, meu Deus, sãos e salvos. Para voltar para os seus leitos da família, porque muitos saem, Pai, e não voltam. Muitos dormem e não acordam, Pai. Então, que nós possamos agradecer por estar vivo, que nós possamos agradecer por estar respirando, Pai. Agradecer por o Senhor nos dar a oportunidade de dormir, acordar, Senhor, meu Deus, e poder continuar te buscando, Pai. Dai-me forças todos os dias, Pai, para continuar, Senhor, levando a sua leitura bíblica, Pai, para que o seu povo possa conhecer a sua palavra em áudio, Pai. Porque haverá um dia que nós iremos buscar por uma Bíblia e não iremos achar. Haverá um dia que nós iremos te buscar, Senhor. Clamar a ti, Pai, e não iremos ter resposta, Senhor.
Então, que nós possamos guardar a sua palavra no coração, que nós possamos se manter firme, Pai, na sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém e graças a Deus. Irmãos, que vocês possam entrar aqui, que vocês possam acompanhar essa leitura bíblica, que vocês possam compartilhar, se inscrever no canal, me ajudar a levar mais e mais a palavra de Deus ao mundo, amém? Que seus filhos, seus familiares possam conhecer mais da palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês, amém?